Boa noite, meus amigos. Quem vos fala é André Machado. Estou vindo aqui gravar um vídeo para vocês. Eu já, na verdade, já queria tê-lo feito desde ontem, por conta de uma matéria bem interessante que eu li na MarketWatch, mas vou juntar tudo isso num vídeo só com a questão das eleições na França, tá ok? Que são pontos aí que eu tenho chamado a atenção de vocês ao longo das últimas semanas, né? Principalmente nas últimas duas, nos meus morning calls, closing bells, por conta do impacto que isso teria aí na política da União Europeia e com isso nas moedas, na economia em geral, enfim. E já temos aí então praticamente definido aí o segundo turno das eleições na França. Eleições essa cujo primeiro turno acabou de acontecer hoje, neste domingo. Tá ok? Então vamos dar uma olhada nisso. Bom, então as eleições ainda não estão concluídas, né? A apuração do primeiro turno, mas já dá praticamente como certo a ida para o segundo turno de Macron e Le Pen. Né? Com isso, tira-se o fantasma da ida, que chegou a ser uma possibilidade semanas atrás, da ida da Le Pen e do Jean-Luc Mélenchon, acho que é isso que assim que fala, Mélenchon ou Mélenchon, não sei como é que se fala o nome desse sujeito, Jean-Luc, né, para não cometer nenhuma gafe. Então Le Pen e Jean-Luc eram extrema direita e extrema esquerda e que era o que estava aterrorizando aí os mercados, porque se vão os dois para o segundo turno, bye bye euro, né? Somente a Le Pen, que ela é uma franca defensora da saída da União Europeia, do euro e da União Europeia se for eleita. Essa é a plataforma principal dela. Tá? Mas o Macron é um centrista e com isso a ida dele para o segundo turno, e ainda por cima na frente da Le Pen, está sendo bastante saudada pelo mercado. Então, Macron, na sua política, a ideia, na sua plataforma, a ideia é fortalecer o relacionamento da França com a União Europeia e fortalecer o euro. Enquanto a Le Pen, o programa dela é simplesmente sair da zona do euro. Então, ambos estão indo para o segundo turno que acontece em 2 semanas, dia 8 de maio. Então vamos estar acompanhando porque isso realmente é super importante para o mercado. Né? A saída da França do euro acho que decreta, né, a pá de cal no projeto do euro, porque eu não acredito, a opinião minha, que a Alemanha vai querer segurar esse fardo sozinha, apesar dela ter sido a maior beneficiária da União Europeia, né? Mas ela ficar à frente da União Europeia com um monte de estado falido, quebrado, dificuldades financeiras, né? Estados do leste europeu entrando, enfim, eu não acredito que a coisa vá para frente. O que é uma pena, o que é uma pena, porque apesar de eu me considerar um liberal, né? Mas eu não sou desses liberal que segue cartilha como a gente vê aí tanto em Facebook, né? É, eu costumo pensar com a minha própria cabeça, não sigo cartilha aí de literalmente de Mises e outros liberais ou pessoas que a gente acostuma acompanhar aí nas redes sociais, tá? Eu como estudioso aí há 35 anos, mais 37 anos, eu faço 50 semana que vem, há 37 anos como estudioso de Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial e história militar em geral, né, guerras napoleônicas, enfim, as principais guerras na história foram europeias, né, desde a antiguidade até os dias de hoje, mas principalmente Segunda Guerra e Primeira Guerra, é uma grande pena a gente ver o projeto europeu fracassar. Eu acho que o projeto europeu, o euro, tem sido o amálgama para manter a paz na Europa. Enfim, é isso. Mas eu sou grafista, vocês sabem bem disso, e na análise técnica a gente aprende que o preço desconta tudo, né? É que a gente tem que tomar decisão só pelos gráficos. E é o que eu faço. Na hora de apertar o botão, eu só estou olhando o gráfico. Mas é claro que eu não fico brandando esse, esse, esse dogma ou esse lema à torto à direito, fazendo proselitismo da análise técnica, né?
e para criticar alguém ou para meter o pau em alguém. Eu olho fora da caixa sempre, vocês que me acompanham, me conhecem, sabem bem disso. Então eu gosto de ter essa visão estratégica, macroeconômica, geopolítica, para mapear o que os gráficos podem fazer. As decisões vão ser sempre pelos gráficos, mas eu gosto de ter um mapeamento, né? Nem sempre a gente vai ter essas informações disponíveis, por isso que o gráfico é tão importante, porque ele mostra a direção corretamente. Mas se você pode dar uma ideia nos cenários possíveis que depois o gráfico vai vir a fazer, e como dizia Jesse Livermore, 3 dias, 3 semanas, 3 meses depois descobrir porque o gráfico fez aquilo, ótimo. Mas se você já tem uma ideia para onde vai o movimento, por questões que estão fora do preço, mas que depois vão ser imprimidas no preço, eu não sei por que não fazê-lo, tá? É, então a questão da França agora ficou óbvio, né? Que com a ida do Macron para o segundo turno, o mercado adorou, né? Vamos ao gráfico agora, então, que é a nossa praia do euro. Ó, euro subindo nesse minuto 1,41%, com um baita de um gap de alta, rompendo a média de 200 que estava descendo, rompendo não, abrindo acima dela, né? Dentro desse canal de alta, já perto de uma linha de retorno, né? Se a gente se afastar um pouco, você vai ver que o euro não deixa gap. Não tem gap. É uma moeda que fica 24 horas negociando, abre domingo à noite, vai fechar na sexta, 5 da tarde, horário do Brasil, né? Você vê aqui que não tem gaps, né? Pelo menos nesses 2 anos aqui que eu abri para vocês, não tem. Mas veja o gap que o euro está deixando hoje. Então, o mercado, apesar da disputa ainda estar aberta, né? A diferença do Macron para a Le Pen é menos de 1%. Mas é só o fato de já ter mandado para o segundo turno alguém que está com um discurso de fortalecer o euro, já é uma boa coisa. Então temos aí 2 semanas de debates, de discussões, etc. Vamos torcer para que não tenha mais nenhum atentado lá, porque isso só fortalece o discurso xenófobo da Le Pen e da saída do euro. Mas temos uma luz no fim do túnel, a possibilidade do euro se manter. E com isso o euro se fortalece bastante hoje, tá? Na noite de hoje. Se a gente for olhar o ouro, né, que eu tenho usado aí já alguns dias, semanas como referência para aversão ao risco, né? O próprio ouro agora ele vem testar esta média de 20, tá? Eu estava acompanhando mais cedo, 1 hora atrás, ele estava caindo 1,5, né, na linha, enquanto o euro subiu 1,5, ele caiu 1,5. Agora ele testou a média de 20 e deu uma recuperada, então o ouro está caindo agora a 1,08, tá? Deixou uma sombra aqui na média de 20, mas de qualquer maneira ainda temos um pivô de alta muito bonito, muito forte, né? O ouro ainda tem um suporte aqui não só pelo pivô, tem pela cabeça do pivô essa linha amarela, a própria média de 20, a média de 200, que está praticamente flat, né? O alvo do ouro é aqui em cima, né? Eu acho que o que pode provocar uma corrida ao ouro, que é considerado um instrumento para quem quer fugir do risco, né? Principalmente o risco de moedas, etc., que era uma coisa que estava muito forte nas últimas semanas, tanto pelo euro quanto também até pelos Estados Unidos, né? O Trump mesmo esses dias andou falando e meio que depois teve que se desdizer, né? Ele estava falando que achava que o dólar estava muito forte, né? Já sinalizando, por mais de uma vez ele tweetando esse tipo de comentário. Então isso sinalizaria uma intervenção do governo americano no dólar, que é algo que não acontece desde os anos 80, né? E a questão do euro, a questão da pressão no yuan chinês, enfim, briga comercial com a China, vai ter, não vai ter, agora com a questão da Coreia, o Trump, para não precisar intervir militarmente na Coreia, está puxando a China mais para o seu lado, até porque ele agora se afastou da Rússia após o ataque com Tomahawks lá na Síria, enfim. Todo esse cenário estava favorecendo essa corrida à segurança do ouro. Tá? E o pivô do ouro joga lá em cima o valor do ouro a 1.346 dólares por libra. Então a tendência do ouro continua sendo de alta, não mudou nada, mas hoje, né, ele abre com um gapzinho de baixa, né, em relação por conta aí do alívio que está dando, pelo menos o euro, com relação à ida do Macron centrista pró-euro para o segundo turno,
que acontece dia 8 de maio, tá? Daqui a 2 domingos. Beleza? Bom, e agora vamos então pular para um outro instrumento muito importante para a gente, para o nosso mercado, para o nosso dia a dia, pelo menos para mim, eu acompanho ele todos os dias, que é justamente o SP Futuro. Assim como o euro abriu então com gap de alta, lembrando, um parênteses, o euro está se fortalecendo em relação ao dólar, gap de alta, né, no par euro-dólar. Mas não significa que o dólar esteja se enfraquecendo, é o euro que está se fortalecendo. Amanhã a gente vai dar uma olhada no Morning Call, fica aí meu convite para quem ainda não faz parte aí do meu time, que eu chamo de os 10% de Wall Street, rumo ao quinto estágio, né, da profissionalização como trader, que é o último estágio. Quem ainda não faz parte, se quiser fazer, vai ser um prazer. É só mandar um e-mail para abcmachado@gmail.com, tá bom? Então amanhã de manhã, às 9 horas, a gente vai fazer nosso giro global de todos os dias, nosso morning call. Aí eu vou ver todas as moedas com calma, etc, para ver como é que vai e como é que as bolsas europeias vão estar se comportando, né? As bolsas asiáticas vão ter fechado, as europeias vão estar já na sua segunda parte de pregão. Então vamos ver isso amanhã. Mas por enquanto, é, o. eu vi- Obrigado, amor. Gente, amor, você quebra minhas pernas assim, né? Eu falei que eu não ia mais beber gravando vídeo, para não dar espaço para babaca me encher o saco. No vídeo de sexta-feira do Closing Bell, meu cunhado me traz uma cerveja. Agora minha esposa maravilhosa me traz uma taça de vinho. Então, saúde, galera. Saúde de vocês. Vamos brindar a vida, brindar o amor, brindar a família, que é isso que interessa. Ela saiu rindo daqui porque ela sabe as merdas que deu isso aí. É, puta merda. Vamos lá, juro que não estava combinado ela me trazer taça de vinho, mas estamos felizes aqui com a melhora do meu sogro. Bom, vamos lá. Até perdi o embalo aqui. Ah, desculpa. Voltando, rebobina a fita. Então temos aí amanhã o Morning Call, a gente vai ver como é que estão as bolsas europeias, as moedas, enfim. Agora a minha ideia é falar só do euro e do SP500. Então o SP500 abre com um baita gap, tá? E agora vem o vídeo que eu ia fazer ontem, anteontem, mas visitas em casa, etc, família em casa hospedada, né? Acompanhando aí a situação do meu sogro. Enfim, casa cheia. Não tive tempo, não consegui. Então é bom que eu faço agora junto com esse bate-papo aí sobre o euro, tá? É, eu não sei se comentei em algum Closing Bell, o Morning Call dessa semana, ou na sala ao vivo, né, durante o pregão, que eu olhava este movimento aqui do SP500 e eu falava, pô, isso aqui tá uma puta cara de uma bandeira de baixa, né? Ele fez um pivôzinho de baixa aqui, né? Ele até chegou num alvo desse pivôzinho, o primeiro alvo, né? Aqueles alvos que eu normalmente eu nem considero que ele vai, porque eu acho que normalmente eu já boto um alvo maior, ó, para esse pivôzinho de baixa, ele fez o alvo de 61,8 e depois subiu, né? Aí foi bater na LTB, porque eu já tinha dois topos, então dava para traçar, bater na LTB e caiu, mas ele vinha se esfregando aqui em cima dessa LTB, aí teve um dia que foi lá tentar de novo testar o fundo, aí fez um fundo no mesmo nível, ou ligeiramente mais alto, e voltou para testar a LTB, e eu vendo essa baixa amplitude, eu falei, pô, isso aí tá com cara de uma bandeira de alta. Eu comentei isso, não sei se foi Morning Call ou Closing Bell. Mas eu ficava assim, puta, mas já foi no alvo de 100%, né? Já foi no alvo de 100% desse pivô. Tá aqui, ó, alvo de 100% desse pivô, aquele alvo que eu tenho traçado para tudo, ó. Tá aqui, ó, o alvo de 100% desse pivô, jogou o SP500 futuro aqui em cima, bateu lá milimetricamente e corrigiu. Então, a gente que opera Fibonacci todos os dias na minha sala, né? As projeções dos pivôs de alta, de baixa, de 5 minutos, de 15, de 60, e a gente vê isso sendo cumprido, sei lá,
90% das vezes, milimetricamente, né? Tanto é que eu falo de fazer realização parcial, a tal RP que eu sempre menciono, sempre no alvo de 100%, e aí se romper para ir rumo ao 161.8, que às vezes acontece, às vezes é uma onda maior, aí a gente carrega o resto, mas se não, já bota o RP ali, porque na maior parte das vezes bate no 100% e vai dar uma corrigida. Vai dar uma corrigida, então a gente já bota já faz RP, e se realmente dali corrigir, bota RP, stop no barra barra e depois sai com o resto. Se romper, carrega o resto até o próximo alvo. Então a gente vê isso acontecendo ao vivo e a cores todos os dias. Aí já vamos aí para 5 meses de sala. Isso é testado e comprovado ao vivo com gráfico que ainda está por ser desenhado. Então por que, né, isso não funcionaria também no diário, semanal, enfim? Funciona, né? Funciona, tá aqui. Ele bateu 100% e corrigiu. Só que a minha expectativa era uma correção maior, até porque eu vi isso acontecendo em quase todos os gráficos. Petróleo, DAX, CAC, FTSE, né? Ó, vamos dar uma olhada aqui. Eu mostrei isso esses dias para vocês. Ó, o gráfico da bolsa da Alemanha, mesma coisa, 100% bateu lá e caiu. Só que aqui agora ele já vinha fazendo essa deriva, chegando perto aqui dos 100%, foi uma deriva, que é um padrão baixista. Padrão esse que foi perdido nessa semana que passou, e agora a gente estava fazendo pullback, era uma expectativa, pullback e depois voltar a cair, correção mais forte. Mesma coisa em Londres, né, no FTSE, né, bateu lá 100% nesse pivô, bateu lá, fez um falso rompimento, né? E perdeu, ombro, cabeça a ombro, perdeu o Marubozu aqui, disparado aqui, perdendo esse monte de fundo, de sombras, quando a Theresa May anunciou que ia convocar eleições, etc., para sair mais fortalecida, né? Daqui a 3 meses, antecipou em 3 anos as eleições. Aí alertei, ó, isso aqui é o último, um puta no suporte que não pode ser perdido, senão as correções são mais fortes, né? Apesar de termos a média de 200 aqui, mas aí a gente pode começar a pensar em correções em FIBO, vindo nesses fundos aqui embaixo. Então eu estou de olho, né? Eu estou fazendo toda essa análise global de todos os mercados, eu estou vendo todos eles, porra, andando juntos, chegando lá no 100% do pivô de alta de 2016 e dando sinais de correção. E o SP500 também fez isso. Né? Só que está fazendo um formato assim que está demorando para cair. E hoje ele faz esse rompimento do que eu comentei. Eu queria ver se vocês acham isso em algum vídeo meu dessa semana que passou, que eu comentei a possibilidade de ser uma bandeira de alta. Aí você fala, bom, se for bandeira de alta, né? Vamos, em vez de projetar a bandeira, vamos projetar esse pivô aqui, desse último movimento mesmo. Né? Deixa eu diminuir aqui a escala. Pronto. Se for um pivô de alta mesmo, ó, a partir desse ponto, ó, vou até deixar aqui primeiro essa linha, ó. Opa. Puta, olha que bacana. Acabei de ver agora. Puta, é mágico esse negócio. Eu, depois de 15 anos, ainda consigo ficar de queixo caído com essa porra. Olha lá, vou tirar aquele pivô de baixo e deixar aqui. Olha só. Olha aqui, corrigiu 61.8 desse último movimento. Acabei de desenhar agora, aqui, na tua frente. Na frente de vocês, perdão. Ó, 161.8. Porra, essa sombra aqui. Um brinde a Fibonacci. Inclusive é vinho italiano. Muito bom. Pô, bateu 61.8, né? Ou seja, ele subiu forte aqui em coisa de um mês. Estamos há 2 meses, né? Março, abril, quase 2 meses. E ele só corrigiu 61.8, ou seja, para cair todo Santa Ajuda, ele não ajudou, né? Não caiu. Ou seja, ele corrigiu 61.8 do que levou um mês para subir, em quase 2 meses, só 61.8. E hoje rompe. Tudo bem, tem a ver com a, a eleição na França, etc. Mas então, com isso, não está descartada a possibilidade, então, da gente vir testar esse topo de novo. Né? Vir testar esse topo de novo e rompê-lo. E rompê-lo e irmos lá no quase 2.500 do SP500. Né? 2.500 pontos. 2.486 para ser mais preciso aqui no futuro. Né? Aí vamos falar agora um pouco então de economia em geral. Muita gente falando que já subiu muito, que está na hora de ter correção, blá blá blá,
né? A gente olha o gráfico. Se romper e der sinal de força, é isso aí. Fazer o quê? Ele vai lá. O que que eu posso fazer? Ah, mas o PL está caro das ações, está acima da média histórica, não sei o quê, o lucro está caindo. A gente começa a ler um monte de newsletter e eu leio todas elas. Eu gosto, não gosto de ficar só é, é, olhando só o gráfico, né? Minha vida não pode ser só um monte de candle verdes e vermelhos, pelo amor de Deus, né? Pode ser até para operar, mas a minha vida não é só operar, não é só olhar candles verdes e vermelhos. Então eu leio de tudo e aí realmente eu vendo os gráficos todos atingindo o alvo de 100%, eu falo, pô, agora vem correção. Mas aí vem o vídeo que eu queria ter gravado e não gravei, que agora eu estou juntando com essa questão do euro. Vamos voltar lá no meu PowerPoint. Só um segundo. Tá aqui. Segundo slide. Esse aqui. Isso aqui é um estudo feito pelo Merrill Lynch, tá? Que veio num e-mail da newsletter que eu assino do MarketWatch, que eu recomendo que vocês assinem. É do mesmo grupo do Wall Street Journal, muito bom. Manda e-mails várias vezes ao dia. Muito bacana. E esse gráfico do Merrill Lynch me chamou a atenção, né? Até pelo título dele, né? Quantitative Easing, aperto, me poupe, né? Traduzindo era mais ou menos isso. Era quantitative easing, aperto, please, né? Enfim. Então, o que que diz esse gráfico? O que a gente vem acompanhando, né? O aumento da taxa de juros do Fed já está mais do que precificada, né? Todo mundo já sabia que ia acontecer. O que deu uma sacudida aí para quem acompanha o mercado, que faz day trade nas últimas semanas, né? Em alguns discursos do Fed, foi justamente a questão de não dos aumentos da taxa de juros, mas mensagens que a Yellen estava dando de que ia começar a reduzir é, o balanço de ativos, né, do Fed, ou seja, todos os títulos que eles vieram comprando nessa última década para injetar dinheiro na economia, ou como falava o Bernanke na época, pós-crise, jogar dinheiro de helicóptero se fosse necessário. E foi o que eles fizeram, jogaram dinheiro de helicóptero. Não só o Fed, como os principais bancos centrais do mundo, Banco Central Europeu, Banco Central Japonês, Banco Central da Inglaterra, né? E foi o que foi feito e realmente recuperou a economia. Só que toda essa liquidez, né, dos quantitativos easing 1, 2, 3, do euro, enfim, foi tudo para ativos de risco. Por isso que se fala tantas vezes de bolha, etc., que as ações estão superavaliadas em relação à geração de caixa, de lucro, né? E o Fed vem dizendo isso nas últimas atas do FONC. Mas o que, que o Merrill Lynch nesse gráfico está dizendo para a gente? Que year to date, ou seja, neste ano apenas, né, por mais que o Fed esteja dizendo que vai apertar, vai reduzir o seu balanço de ativos, os bancos centrais mais importantes do mundo, né, estão contrabalançando isso, e só nesses últimos meses já foi injetado um trilhão, quase US$ 1 trilhão na economia. Ou seja, apesar do discurso do Fed, olha só, continua subindo. Então aqui é um gráfico onde mostra, né, os ativos dos principais bancos centrais do mundo, né, até o dia de hoje, e a gente viu nos últimos meses um acréscimo de US$ 1 trilhão. US$ 1 trilhão que está indo para os ativos de risco. Então ações, né, derivativos, enfim. Se é bolha ou não, a gente vai saber lá na frente. Mas isso mostra que está entrando dinheiro. Se está entrando dinheiro, está indo para algum lugar, para as bolsas, né? E aí voltamos então ao gráfico do SP500. Então, por mais que a gente fique lendo ou especulando que já subiu muito, pode subir mais. Pode subir mais e o alvo dessa bandeira está aqui nos 2.486. Mas é óbvio, tem que passar dessa barreira dos 2.400, que é uma puta de uma barreira, é um topo histórico muito forte, topo histórico, né? Histórico mesmo, não é do ano, é histórico.
E tem que passar desse ponto. Mas o gráfico, né, quando a gente vê uma bandeirinha dessa, um mastro, uma bandeira, né, Fibonacci corrigiu 61,8 e agora rompe, sinalizando que vai testar o topo. É aquela história, se romper topo, alvo aqui em cima. É isso aí. Isso, obviamente, é muito bom para a gente, tá? Então, concluindo, né, o nosso EWZ, a nossa ETF, que na... Ah, tá aqui, acho que tá aqui. Tá aqui. A nossa ETF EWZ, que na sexta-feira, eu já gravei um vídeo sobre ela, ela parou num suporte bonitinho, bonitinho, bem aonde também tem uma LTA longa, né? Um suporte se fosse perdido, disparava uma queda que podia vir nessa faixa amarela. Com esse SP500 subindo aí mais de 1% hoje, 1,02 agora, de alta SP futuro, amanhã a gente está vendo aí um mercado com... Claro que muita coisa pode acontecer durante essa noite, mas eu acho que a notícia do dia é a questão do segundo turno com Macron. Então, acho que amanhã não deve mudar nada ao longo dessa madrugada. Não tem mais, ninguém mais acredita em reviravolta nas apurações. Né? Lá não tem urnas eletrônicas, não tem perigo de na última hora um candidato que está ganhando perder. Então, amanhã devemos ter um dia de alta considerável, aí, uma alta interessante para os nossos mercados e para a nossa bolsa. Então, apesar do WZ ter fechado com essa pequena queda de 0,47, era 0,47 na sexta-feira, tá? Menos 0,47 na sexta, eu acho que o Ibov amanhã vai refletir mais o SP500, tá? A alta do SP500 que vai rodar durante toda essa noite, vai puxar a BMF na segunda-feira às 9 horas, enfim, tá? Então o Ibovespa, que também está numa zona de suporte, ainda tinha uma folguinha, que seria justamente talvez uma queda para acompanhar o EWZ, mas agora acho que o Ibov, com a BMF neutralizando isso na primeira hora de pregão, às 10 quando abrir, ela deve provavelmente vir testar esses alvos aqui que eu tinha até projetado nos 60 minutos, tá? Esse pivô aqui, esse triângulozinho que ela deixou na quinta-feira, dia véspera de feriado. Então ela pode ser que agora esse triângulozinho, que é um padrão de continuação, pode ser uma reversão aqui nesse fundo, né? Deixa eu ver aonde foi que ele deixou fundo. Se era FIBO 61.8. Se eu for desconsiderar um pouquinho essas sombras, até dá mais ou menos aqui 61.8 de fechamento, mas enfim, uma projeção aqui de repente para o Ibov, se for acompanhar o SP500, e se o SP500 continuar com essa alta muito boa para amanhã, o Ibov aí e tentar buscar os 65.500 nos próximos dias, ok? Então, jogo no pano, jogo feito. Essa é a grande novidade da noite. Macron e Le Pen no segundo turno e aquilo que eu achava improvável agora tem razão de ser, né? Que é aquela bandeira de alta que eu estava vendo, a possibilidade de ser uma bandeira de alta e que agora com esse rompimento hoje se confirma. Foi uma bandeira de alta e com isso o SP500 tem alvo com rompimento acima do topo histórico. Acima do topo histórico. Se vai lá, aí são outros 500, eu não tenho a mínima ideia. Mas os gráficos me dizem que esse é o cenário, essa é a possibilidade do momento agora, tá? Pode ter pullback ainda nessa LTB, enfim. Mais uma vez, ó, a gente olha aqui, não estamos vendo nenhum gap para trás no SP500 como não tivemos no euro. Mas o mercado está muito assustado, né, com essa questão da França sair, a possibilidade da França sair da União Europeia, possibilidade essa que ainda existe, porque a Le Pen foi para o segundo turno. A distância dela para o Macron agora é de menos de 1% na apuração, mas temos aí 2 semanas de debates para definir o futuro aí do euro, tá? Cisne negro ou não, daqui a 2 semanas vamos saber, tá bom? É isso aí, galera. Um bate-papozinho de final de noite de domingo para vocês. Fico por aqui. Uma boa pizza a todos vocês que forem comer pizza. Quem for assistir algum programa, um bom programa.
E fica aí meu convite para quem não conhece meu trabalho no dia a dia, como professor de análise técnica em gráficos em tempo real, que ainda estão por ser desenhados, ainda estão por ser escritos. Fica o convite para participar da sala, os 10% de Wall Street, os sobreviventes, tá? abcmachado@gmail.com e rumo ao quinto estágio, beleza? E para os meus queridos alunos, amanhã, 9 horas, Morning Call, e vamos ver como é que o mercado se comportou durante essa noite. Asiático, europeu, moedas e commodities. Abraços a todos vocês. Fiquem com Deus. E quem não for do meu time, que tenha uma semana de muito sucesso, de bons trades. E vamos acompanhar aí o desenrolar dessa história aí na Coreia, na França, enfim. Estamos vivendo momentos interessantes. Vamos aproveitá-los da melhor maneira. Abraço.